FabaMed Conexão Saúde. Olá, o FabaMed Conexão Saúde de hoje vai tratar de um tema delicadíssimo e importantíssimo. Nós vamos falar de suicídio e para isso trouxemos uma especialista na causa, que é mais do que uma simples especialidade, é uma missão. Está aqui conosco Soraya Carvalho. Bom estar contigo, bom estar, prazer e obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço o convite e a iniciativa de falar sobre esse tema, que é um tema tão árduo e tão silenciado na nossa sociedade. Pois é, gente, Soraya Carvalho é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia em 1987, tem especialização em Psicologia Hospitalar, tem formação em Psicanálise desde 1989 e atua nessa área de suicidologia e sobre isso ela vai nos falar agora. Mas a primeira pergunta que eu te faço, Soraya, é qual é a diferença para quem está nos assistindo entre tristeza, melancolia, depressão e um candidato, vamos chamar assim, alguém que tenha ideias suicidas? Essa é uma excelente pergunta, porque a tristeza, hoje em dia, dentro desse ritmo, dessa forma de vida, porque a vida se tornou um glamour, há uma certa... É um império das imagens, você tem que parecer que está bem sempre, você não pode fracassar, você tem que ser um ícone em tudo. Então, nesse império das imagens, sua vida tem que ser um glamour. Se sua vida não é um glamour, provavelmente você vai se sentir fracassado, você vai se sentir triste, decepcionado, excluído, silenciado. E assim, há uma questão aí entre a tristeza e a depressão. Por quê? Porque a tristeza é um afeto, a depressão também é um afeto. A tristeza é um afeto da depressão, mas não unicamente, exclusivamente da depressão. Então você pode ficar triste, por exemplo, porque perdeu o emprego ou porque lhe aconteceu uma coisa muito ruim, lhe fizeram um golpe na sua conta bancária. Você vai ficar triste por um tempo, mas eu diria que a tristeza é como que um estado de espírito, não do espírito, um estado de espírito. Como ficar alegre. E eu diria que a depressão é um estado da alma, que é diferente, porque a depressão, apesar de experimentar a tristeza, ela tem algo que é particular, que é a angústia. A angústia é algo que se sente no corpo, por isso que é o único afeto que não mente, que não engana, porque se experimenta no corpo. E hoje a medicina, a literatura, né, da médica já aproxima a angústia à dor do infarto. Só que quando você tem um infarto, você vai para o hospital, faz um cateterismo, faz uma ponte de safena, um tratamento, ok. Mas passar com essa dor no peito durante anos a fio, sem um remédio que possa amenizar, e pior, sem um exame que possa provar, então todas as pessoas minimizam, ridicularizam, acham que é mimimi, e essa dor dilacera o peito. Mais ainda, né? Mais ainda. Aí o que acontece? A pessoa muitas vezes tenta o suicídio ou se suicida para se ver livre dessa dor. Dessa dor e dessa, vamos chamar assim, dessa, muitas vezes, pressão social, porque a pessoa não é feliz, né? Isso. Não é o feliz que precisa parecer ser, né? Tem um detalhe nessa pergunta que é interessante, porque na nossa sociedade ainda é possível, a despeito do estigma, né, do transtorno mental, mas se você tem um transtorno mental, você está triste, principalmente o homem quando está triste, o homem ele não é permitido ficar triste, então ele tem que ser macho, ele tem que ser durão, então quando ele está triste, é mais fácil ele ser diagnosticado com um transtorno, porque aí não é falha de caráter, ele não tem que se sentir culpado, ele está com um problema de uma doença, mas a tristeza em si faz parte da vida humana. Se não fosse a tristeza, como dizia Goethe, como seria chato uma sucessão de dias belos. Pois é. Vamos botar um pouquinho de imagem aqui na câmera aberta para que inspire a nossa entrevistada sobre essas coisas que muita gente chama de solidão grupal, né? Olha aí, vamos olhar um pouquinho isso aí, porque é uma característica das nossas, principalmente das grandes cidades, né? Muitas vezes esses ambientes solitários, vazios, outras vezes cheio de gente, mas a gente está sozinho também, né? Por favor, Soraya, por favor, nos fale sobre isso.
Então, essa é a grande questão da humanidade, porque, na verdade, eu fiquei pensando que a verdadeira miséria humana não é a falta de dinheiro, não é a falta de condições sociais, não é a falta de glamour, é a falta de laços afetivos. E quando a pessoa se vê sozinha dentro de uma imensidão, de uma multidão de pessoas, porque as pessoas que estão do seu lado não sabem o que você está sentindo. Muitas vezes é uma dor que a gente chama de dor de existir. É uma dor silenciosa e que também não lhe é permitido falar sobre ela. Você tem que ficar calado e eu diria que amordaçado, porque se você disser alguma coisa sobre isso, veja bem, antigamente as pessoas se cumprimentavam assim, olá, como vai, tudo bem? Depois passou a ser assim, oi, tudo bem? E agora já é tudo bem? Você não pode dizer que está mal. Eu ia falar isso. Porque você é obrigada a estar bem. E se você disser que não está bem, a pessoa nem tem tempo de ouvir. Depois a gente conversa, né? Se disser então que vai se matar, capaz, tire isso da cabeça. Você é louco, vamos tomar uma. Isso, você é louco. Eu queria aproveitar o nosso início de papo aqui, Soraya. Nós temos uma pasta, porque eu, como jornalista, eu acredito que todo o seu trabalho, além de ser um trabalho com os pacientes, também é um trabalho, pelo que eu percebi, estudando um pouquinho da sua trajetória aí, que a nossa Samuelita nos trouxe, a nossa jornalista, faz as entrevistas prévias, e aí o que eu percebo? Que além do trabalho com os pacientes, você se interessa também em como a sociedade vê os pacientes. Estou certo? Sim, você está certo. Isso é um trabalho que a gente faz não só com a sociedade como um todo, mas com a equipe de saúde. A gente tem um trabalho em capacitar tanto os agentes comunitários, como perceber os sinais, os sintomas, como dar socorro antes que seja tarde demais. Só para você ter uma ideia, 40% das pessoas que se matam buscam um serviço de saúde geral e não mental, com uma queixa física de 2 a 7 dias antes de se matar. Então, se a gente capacita os médicos da atenção primária... Os médicos e pessoal de saúde. Claro, os agentes comunitários, eles são capazes de identificar esses sinais e sintomas e se precipitarem evitando um suicídio. Mas a gente tem dificuldade de capacitar até o pessoal da saúde mental, quanto mais o pessoal da saúde geral. Mas a gente não se acomoda com isso, a gente continua qualificando e capacitando, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Pois é, eu vou pedir ao nosso querido Tony que abra a pasta de manchetes. A gente fez uma pesquisa desde o início do século XX até mais ou menos os anos 90 e, logicamente, algumas reportagens a gente não pôde colocar, mas eu queria que nós olhássemos aqui para essa tela. Olha os títulos com que os jornais, nós estamos em 1922, com que os jornais... pode ir passando, Tony. Aqui tinha uma foto. Volte, por favor, Tony. Tinha uma fotografia que eu fiz questão que não mostrasse, mas é porque no início os jornais mostravam fotos do suicidado ou da suicidada, né? E geralmente eram manchetes, ficava no topo da página. Vamos passando, Tony? E olha o título. Dizia-se perseguida pelo espírito de uma irmã e por isso pôs termo à vida, que se usava muito essa expressão. Vou passando. Cansada de viver aos 13 anos. Cansada de viver, na época estava escrita assim com C cedilha. Vamos passando. Quanto custa uma desilusão na mocidade? Vai passando, Tony, por favor. Cansada de viver, já temos. Próximo. A trágica sentença de um destino ingrato. Né? Olha como as manchetes são reveladoras desse olhar que a sociedade tem sobre o assunto. Esse daí diz que só viveria somente enquanto a mãe dele vivesse. Pois fim a vida, assim, suicidou, um jovem comerciante. Isso a gente escuta muito. Essa procurou na morte o fim de suas mágoas. Era uma sambista conhecida. Vamos passando, Tônio. Na morte o fim de suas mágoas. Essa é a mesma história. Eu fiz só um corte. Obrigou a amante a praticar o suicídio. Imagine esse aí. Ele obrigou a amante, ele foi desprezado, e ele, para não
incorrer em homicídio, ele obrigou ela a se suicidar. É um tipo de feminicídio bem estranho. Vamos passando. Apressou o fim da vida, que sofria de uma doença. Uhum. Esse aí é um caso... Abra, por favor, ao invés de fechar, abra a cena. Esse é um caso que a gente encontra em determinado momento nos jornais da Bahia e do Brasil. 2 assuntos de suicídio na mesma página, até 3. Vai passando, Tony, por favor. Aí, uma coisa que se usava muito, chamar de gesto translocado, né? A pessoa que tentava o suicídio, era a maneira como a imprensa tratava. Passando, por favor. Esse aí é o cadáver da doméstica, é um fato até meio inusitado, porque se achou que ela tinha se suicidado, pode passar, ela vai aparecer depois dizendo que as águas estavam tão frias que ela desistiu do suicídio. Esse anunciou o suicídio com um dia de antecedência, pode passando. Deixou a vida de mal comum. Esse brigou com todo mundo. Você deve, como psicanalista, como especialista, ter fatos assim, de pessoas que se despedem, outros que parece que rompeu com todas as outras pessoas. Esse suicidou-se por causa do imposto de renda. Isso é nos Estados Unidos. O imposto de renda, acho que ele estava preenchendo a coisa, o imposto lá era tão alto que ele... isso aí, gente, nós estamos... Essa aí, no dia da núpcia, ela resolveu por fim a vida. 3 jovens firmaram o pacto de suicídio, uma época que era meio que moda, somente pessoas jovens, elas achavam que resolviam a vida dessa forma, né? Graças a Deus isso desertou da vida, outro termo usado muito, desertou da vida na flor da idade. Pode ir passando, Tony. Acabou, né? Eu gostaria que você comentasse, daqui a pouco a gente vai mostrar campanhas, já de muito tempo atrás, de pessoas pedindo que não se noticiasse tanto, mas eu queria ouvir o teu olhar de especialista em suicídio em cima dessa visão da sociedade e como é que estão as coisas hoje. Olha, eu poderia, a cada imagem que você colocou, eu poderia comentar alguma coisa, não vou lembrar de todas, mas eu achei interessante, porque, de alguma maneira, é como se o jornal, como se a mídia desse a opinião dela, né? Quando ela colocava uma manchete, ela já tinha uma opinião a respeito, como se ela já fizesse um julgamento. E fazia. Fazia. Isso até hoje ainda se faz um pouco, de maneira assim que as pessoas tendem a dizer uma visão bem cartesiana, porque, veja, o suicídio é definido como resultado da interação de múltiplos fatores. Então, o que aparece aí é uma causa precipitante, é a gota d'água. Então, se suicidou porque o imposto de renda, ou porque teve uma desilusão amorosa, enfim, isso é a gota d'água, é o que precipita, porque, na verdade, existem outros fatores que coadunam para convergem. Por isso que eu até não concluí de falar sobre a depressão, é porque existe uma tendência, assim, no começo, só para fazer uma coisa histórica, né? No começo, assim, na Idade Antiga, o suicídio era bem tolerado. Inclusive, se você quisesse matar, você pedia uma audiência no Senado. O próprio Sócrates fez isso. E dizia as razões pelas quais você queria se matar, e eles iam, então, decidir se era justo ou não. E no romantismo, quando surgiu o movimento do romantismo, também os próprios conteúdos das obras literárias falavam muito de não faz sentido mais viver, porque quero morrer de amor. Virou uma moda no século XIX, né? Começou mesmo desde Aristóteles, retomando Hipócrates, porque a tristeza, que era a bilis negra, já era já passava uma noção de filosofia, de profundidade, de arte. Então, desde a Grécia Antiga, desde antes de Cristo, já se cultua isso. Mas no romantismo a coisa ficou assim, fazia uma associação entre a melancolia e a destreza na arte. Então, quanto mais melancólico, mais a sua obra era bem feita, era bonita, então era profunda, e assim, as pessoas apreciavam os melancólicos, admiravam, achavam eles assim, os ícones. Mas voltando à história, quando chegou na Idade Média foi que a coisa complicou. Por quê? Porque houve um relacionamento, vamos dizer assim, um relacionamento sério entre a Igreja Católica e o Estado. E o que eles fizeram?
Para o Estado, o suicídio passou a ser crime. Se você tentasse o suicídio e não morresse, era uma tentativa de autoassassinato e ia para a cadeia. Se você conseguisse consumar o suicídio, o que acontecia? Sua família perdia o direito a todos os seus bens, eram confiscados, e você era enterrado fora da cidade, com rituais macabros, enfim. E isso aí do ponto de vista da Igreja Católica. E do ponto de vista do Estado, era retirar todos os bens. Então, com isso, a gente veio pesquisando, isso não era válido para todos, era válido para os escravos e os servos. Por quê? E servo tinha alguma coisa para tomar? Na época tinha um pouquinho que tivesse, né? De qualquer forma, era uma maneira de coibir a perda da mão de obra barata ou da mão de obra escrava. Tá? Mas, de todo modo, essa visão, porque para São Tomás de Aquino, o suicídio era o pior dos pecados, era o mártir de Satã. E o que acontece a partir daí? Nós continuamos com essa visão medieval no nosso olhar contemporâneo para o suicídio. Então, continuamos julgando o suicida como um desprezível, como um sujeito... Covarde, né? Que está abrindo mão da vida. Isso eu ouço muito isso. São os mitos, né? Mas assim, o que aconteceu? Aí a medicina tomou conta. Tipo assim, não, o problema é médico, é doença. No momento em que a medicina tomou para si, de alguma maneira, tirou essa ideia da criminalidade, de ser um crime, né? Mas... Aí eu fiquei pensando, o deprimido, ou melhor, o suicida, ou ele era um infame, porque ele estava abrindo a mão da vida, ou ele era um insane, ou era louco. Então, se fosse louco, ficava com os médicos, senão ele não valia a pena viver, que deixasse morrer. Então, até hoje, se cultua essa ideia, essa imagem, esses mitos. O suicida é um covarde, o suicida é falta de Deus, é falta do que fazer, é falta de... a mente vazia é a oficina do diabo. Então, eu como atendo as famílias dos pacientes lá no NEPS, a gente faz... muitas famílias chegam dizendo isso. É falta do que fazer, é falta de Deus. Médico também diz isso, né? Na verdade, se fosse falta de Deus, por que os padres se matavam? Por que pastor se mata? Por que espírita se mata? Mas isso você acaba de me colocar, como se brinca assim na rua, assim, a bola está quicando na área. E aí vem a pergunta fatal. O que te levou, como psicóloga, você se formou em 1987, o que te levou a se interessar por esse tema? Bom, na verdade, o meu interesse era a loucura, porque eu fiz o estágio Juliana Moreira e eu fiquei loucamente louca pela loucura. Porque o louco tem uma coisa que assim, me prende muito, que é o seguinte, o louco, ele é sentenciado sem ter feito absolutamente nada, ele não passa por um julgamento, não passa por um juiz, ele é preso, condenado, só porque ele é louco, só porque ele vê a vida sem filtro, só porque ele diz as coisas como elas realmente são. É claro que quando ele está em crise é uma coisa mais complicada, mas o louco, ele não cometeu crime algum, o único crime que ele cometeu foi ser louco, e aí ele é encarcerado. Então do Juliana Moreira, eu fiquei assim enlouquecida pelos loucos. Aí quando eu fiz o concurso público para a CESAB, aí me chamaram, não para o Juliano, me chamaram para o Centro Antiveneno, porque lá estava tendo muito suicídio e muita reincidência, muitas tentativas de reincidência. Aí eu falei, ok, aqui eu vou atender loucos também, porque os loucos também tentam se matar ou se matam. Só que quando eu comecei, eu fiquei tão empolgada, porque, primeiro, eu fui contratada só... Cuidado com o nosso microfone. Tudo bem, fui contratada só para atender os pacientes que chegavam envenenados, intoxicados, na emergência do Hospital Roberto Santos. Isso era algum local específico do Hospital Roberto Santos? Na emergência, isso em 1991. Certo. Aí eu cheguei... Não existia o centro de antiveneno? Existia o centro de veneno, atendia esses pacientes. Nós não éramos ainda centro de referência, éramos um setor do Roberto Santos. Então, o pessoal ia fazer toda a lavagem de gás, essas coisas, e nós... aí, isso, desculpe interromper, envolvia tanto quem tinha tomado algum veneno, quanto pessoas mordidas de cobra, de aranha. Isso. É tanto que me perguntam, o que você faz no antiveneno? Eu digo, eu trato das cobras. Sim. Porque já houve, inclusive, uma tentativa de suicídio por cobra. Alguém tentou se deixar picar por uma cobra. Mas, enfim, representava 33%
dos atendimentos. O que representava? A tentativa de suicídio representava 33%. Lá no centro de veneno. Exatamente. Então, eu comecei a atender na emergência e continuava acompanhando o paciente para onde ele fosse, UTI. Mas você pediu isso? Foi uma decisão pessoal? Estava dentro do seu escopo de Eu fui de convidada para isso, já que estava tendo muita reincidência. Daisy Schwab, que era a diretora, pediu à secretaria um psicólogo. Do centro de veneno. Isso, aí fui eu lá. E aí, na primeira semana, eu falei, impossível, porque como é que eu vou atender uma pessoa e vou encaminhar para um hospital, para um acompanhamento? Imagine se hoje já é difícil encaminhar para um atendimento, acompanhamento psiquiátrico, psicológico em algum lugar. Imagine há 34 anos atrás. 91. Aí eu disse, olha, Daisy, eu posso atender essas pessoas na minha sala? Ela disse, pode. Eu disse, ok. Foi, podemos dizer, praticamente o primeiro ambulatório de saúde mental no Hospital Geral. Eu comecei a atender lá. Na Bahia. E aí, depois disso... Você lembra do primeiro caso? Alguém assim que chamou a atenção? Lembro. Me conte um pouco aí. Lembro. Eu não posso falar. Não pode, logicamente você não vai poder falar em detalhes, mas... Sim, mas eu lembro do primeiro caso, não foi um caso muito difícil, eu lembro que eu atendi ele 3 vezes por semana, e aí a gente tinha também essa liberdade com Daisy. Daisy é uma pessoa à frente do tempo dela. Daisy Schwab, né? Isso, que era a nossa diretora, foi durante 30 anos. Então, se eu quisesse atender o paciente todos os dias da semana, eu atendia, era eu que determinava a forma do atendimento. Não era... Você deu essa liberdade, né? Isso. E aí eu criei uma outra coisa, que é fornecer um número de telefone celular. Isso já em 94. 94 começou o celular aqui na Bahia. Em 95 eu já tinha celular. Aí você fornecia o teu número pessoal? O meu número pessoal. Que hoje em dia todo mundo fornece. Aliás, hoje em dia todo mundo fornece, não. Todo mundo tem um comercial e um pessoal. Você fornece o seu pessoal. Isso. Olha aí, gente. A doutora Soraya Carvalho está dizendo que foi a pioneira na Bahia em oferecer a pacientes que tentaram suicídio o seu telefone pessoal, celular, né? Para quê? Para que pudesse entrar em contato comigo em momentos de desespero. A qualquer hora. Qualquer hora. 7 dias por semana. Sim, isso acontecia geralmente, os momentos de desespero acontecem geralmente nas madrugadas e finais de semana. Por que nas madrugadas? Geralmente essas pessoas têm aquela insônia do despertar precoce. Acorda tipo 2, 3 da manhã e não dorme mais. E é aquele horário do silêncio profundo da madrugada. E aí começam os pensamentos e começa toda a ideação suicida. E no momento de desespero, liga para quem? Ligava para Soraya. Então eu dizia, olha, no momento de desespero pode entrar em contato comigo. Eu lembro que eu fui num congresso internacional, mundial de suicídio. Onde foi? Foi no Uruguai. E o cara perguntou assim para mim, você não acha que isso é muita invasão de privacidade, não? Eu falei, olha, veja bem, eu penso o seguinte, tem gente que faz jornalismo e não se incomoda de ser acordado de madrugada para dar um furo jornalístico. Tem outros que fazem obstetrícia, não se incomoda de ser acordado aos domingos para trazer uma vida ao mundo. E tem gente que escolhe ser suicidologista e não se incomoda de ser acordado a qualquer hora para manter uma vida no mundo. Que lindo, hein? Que bela definição! Eu fiquei encantado aqui. E aí eu te pergunto, quais foram as dificuldades iniciais? Nós estamos considerando... você não vai responder agora, porque a gente vai chamar o bloco, é só para te colocar para pensar. Quais foram as dificuldades iniciais, inclusive no meio médico, até, vamos chamar assim, na alta direção do hospital, nas pessoas dos colegas psicanalistas e pessoas que ainda não tinham se detido sobre esse tema. A gente vai falar sobre essas coisas no segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, que hoje trata sobre suicídio com Soraya Carvalho. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook.
Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos o segundo bloco do FabaMed Conexão Saúde, o podcast que se preocupa não somente com a sua saúde, mas com o seu aprender sobre saúde, como se cuidar, como cuidar de outras pessoas. E hoje nós estamos entrevistando Soraya Carvalho, especialista em suicídio, e a função dela, a missão dela é cuidar de outras pessoas. Soraya, dentre outras coisas, a gente falou algumas coisinhas no início, ela tem uma formação em Best Practices, em prevenção de suicídio, em programa em Montreal, não é isso? Membro fundadora e ex-diretora da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, por 2 gestões, membro da Associação de Suicidologia de Latinoamérica e Caribe, membro da International Association for Suicide Prevention, e que lidera a prevenção do suicídio em nível global, membro da Global Mental Health Action Network, e indicada para compor a lista das 10 referências em prevenção do suicídio na América Latina. Vamos conversar um pouquinho sobre as dificuldades iniciais e fique à vontade, viu? Não se restrinja às minhas perguntas, por favor. Só queria dizer que eu fui indicada como Oscar, ainda não recebi a estatueta. Tá. Pelo conjunto da obra, né? Mas veja, você perguntou antes do primeiro bloco quais são as dificuldades. As dificuldades, vou começar dizendo que, assim, como o suicídio passou a ser algo da ordem médica, o médico se apropriou do suicídio, e, na verdade, o suicídio ele é um trabalho para muitas mãos, muitos saberes, muitos campos de saber. Né? Não é um problema médico, até porque já existe uma contradição. Veja, o médico ele costuma dizer que o suicídio é uma doença. Suicídio não é uma doença, vamos combinar, suicídio é um ato de desespero, é um ato onde a pessoa pode estar pedindo ajuda ou pode estar dizendo, eu não suporto mais viver esta vida aqui. Então existem até os Ds do suicídio, o D da desilusão, D da desesperança, do desespero, da decepção. E da desistência. Da desistência, da depressão. E eu diria que a desesperança, porque quando chega na desesperança, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E eu vou te interromper, porque desesperar, isso é uma coisa, não sei se foi eu que criei, desesperar é não conseguir esperar, né? Desesperar. E aí eu te pergunto, te interrompendo mesmo, mas só porque pintou a curiosidade aqui. Essas pessoas que decidem pôr fim à vida ou tentam pôr fim à vida, são pessoas que acreditam em outras vidas ou é um fim de linha? Nas suas longas experiências, você consegue detectar isso? Eu consigo lhe dizer que eu tenho paciente de todas as religiões. Se a gente fosse pensar, um espírita que acredita no Vale dos Suicidas, ele jamais se suicidaria. Outros pacientes que acreditam que tem uma vida, também não. E outros também que não acreditam em nada. Então, na verdade, não existe, não é isso que faz a pessoa se matar. A dor é maior do que esses crenças. Tudo. Isso não funciona como um fator protetor. Muito embora existam estudos dizendo que a religiosidade, não a religião, você ter fé, de alguma forma funciona como um elemento, um fator protetor. Assim como o casamento também funciona. Alguns, né? Há controvérsia, não todos. Mas, assim, existem mais suicídio entre homens solteiros do que entre os casados. Não mulheres. Né? Nas pesquisas que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu acho que é uma tendência, tem mais homens suicidas do que mulheres, né? Geralmente é uma proporção de 1 para 3 ou 1 para 2, ou seja, para cada 2 homens que se matam, uma mulher se mata, ou para cada 3. Por quê? As pessoas me perguntam, por que isso? As mulheres tentam mais e os homens consumam mais. E é muito simples a resposta, porque as mulheres, elas conversam, elas dividem o problema, elas conversam com a vizinha, conversam com o parente, procuram tratamento, e os homens não. Os homens são machos. Eles não podem demonstrar fraqueza. O que é que eles buscam como algo que vai aliviar a tristeza? O álcool e outras drogas psicoativas, porque tem um efeito semelhante a um antidepressivo. Então, você toma
um uísque, eu tomo um conhaque, uma cachaça, é como se você estivesse tomando uma dose elevada de antidepressivo. Só que, como existe a tolerância, as substâncias psicoativas de uma maneira geral, a cocaína, o êxtase e etc. Como o organismo vai criando uma tolerância, você vai precisando de uma dose cada vez maior e aí você termina se tornando um alcoolista. Não é alcoólatra? Alcoólatra ou alcoolista? Diferente. O que acontece? Como a droga, como o álcool está altamente relacionada à diversão, à curtição. Então, quando você vê uma pessoa que antes de trabalhar tem que parar no bar para tomar uma pinga e ir trabalhar, você diz, é vagabundo, isso não quer nada com a vida, né? Na verdade, ele já está doente. E tudo começou com uma depressão, que ele não teve coragem de buscar tratamento, buscar cuidado, buscar uma terapia, uma análise, e às vezes também a medicação. Nem sempre, né, é necessária a medicação. Mas, assim, o fato é que o homem não pode mostrar fraqueza dentro da nossa sociedade, porque ele tem que sempre ser forte. Então, ele busca meios alternativos e que, na verdade, são meios que só vai levar ele à destruição. Até porque, quando se relaciona o suicídio a transtornos mentais, o primeiro deles é a depressão, prevalente, né? O segundo, a dependência química, que tem a ver com depressão. E o terceiro, a esquizofrenia. De drogas lícitas e ilícitas, dos dois. São psicoativas. Tem gente fica, por exemplo, às vezes eu vou numa farmácia, eu vejo pessoas que estão fazendo ali um supermercado e elas entram em gozo, assim, quanto mais remédios elas estiverem levando, mais felizes elas acham que são, né? São substâncias psicoativas, porque elas excitam o sistema nervoso central e logo depois deprimem. Então, a pessoa, quando passa a onda, o efeito, ela está mais deprimida do que ela estava quando ela tomou a dose. Então, ela precisa de outra dose, cada vez mais. E aí ela vai se tornando dependente químico. Certo, aproveitando que eu já te interrompi, eu pergunto, morar num ambiente tão solar, por exemplo, dizem, olha, os países mais tropicais, eles cresceram economicamente menos que os temperados, né? Porque a história da formiga, da cigarra, se você não se prover durante os tempos mais quentes, você não sobreviverá no tempo frio, enquanto o nosso clima é ameno o ano inteiro. E existe alguma relação entre o sol, a exposição ao sol e a depressão que leva ao suicídio? Em lugares muito escuros, por exemplo, há uma prevalência? Veja, existe, por exemplo, uma tendência a um ar mais depressivo, mais melancólico. Por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra chove o ano inteiro, então nunca tem sol. Está sempre aquela chuvinha chata. Mas isso não aumenta o índice de suicídio lá. Como eu falei, o suicídio é a interação de múltiplos fatores. Eu posso falar quais são os fatores? Claro. Então, os fatores precipitantes, que pode ser a perda de um emprego, o término de um relacionamento. Então, por exemplo, o namoradinho terminou com a namorada, o namoro tinha um mês, terminou e ela tentou suicídio. Aí chega na emergência, aí as mulheres dizem assim, minha filha, você tentando suicídio por causa de homem, com tanto homem aí no mercado. Aí eu ainda digo assim, além de improcedente, é inadequado, né? Porque não tem tantos assim, então é uma informação improcedente e é inadequado se fazer uma observação desse tipo. Por quê? Porque ali é a gota d'água. A história dessa pessoa, aí vem os fatores predisponentes. O primeiro fator predisponente é a história de vida. São histórias de vida tão dramáticas. E aí vem um fator de risco que é importantíssimo e é um dos principais, que é o abuso sexual na infância. E que é mais recorrente do que a gente pensa. Porque normalmente não se dá atenção à criança. Ah, isso é fantasia, tá brincando. Não. Enfim, existe muito mais do que se pensa, e é dentro da própria casa, ou com o pai, ou com o tio, com o jardineiro, enfim, com a babá, com o irmão, com a babá, com o primo. O fato é que a criança sofre, e eu tenho casos assim terríveis, terríveis. Sofre calada, né? Sofre calado, porque elas são ameaçadas desde muito pequenas que não podem contar. Então, esses fatores... E a sociedade, durante muito tempo, via como descarada quem sofria esse tipo de bullying, né? A gente tem, por exemplo, casos de pacientes nossas que, na adolescência, engravidaram do próprio pai. E aí, toda a família foi contra. Ela foi denunciar, por exemplo,
E toda a família foi contra, dizendo que ela era que era descarada. Ela que permitiu. Ela permitiu, ela era porque ela vivia com roupa assim, enfim. A culpa é sempre da mulher, né? Pelo menos era, está mudando um pouco. Então, essa história de vida deixa feridas que não cicatrizam jamais. Então, pense bem, quando você toma uma topada no dedo, vai jogar futebol, toma uma topada, vem com o dedo lá. Parece... Eu era campeão. eu me lembro. Você já me falou disso uma vez, quando nós fizemos uma outra entrevista sobre futebol. Aí, o que aconteceu? O que acontece? Quando você tem um machucado, parece que tem um imã, você bate toda hora. Por que não bate o outro pé? Você só bate o pé que está machucado. Quando você está com a área machucada, que a pessoa vem e só te saúda naquele local, né? Pois é, a mesma coisa. Essas feridas abertas, parece que é impressionante. Toda hora machuca. Vem alguém machuca ou a própria pessoa machuca. É como se fosse uma repetição inconsciente dessa dor inicial, uma reedição. Então, essas feridas abertas são feridas que não cicatrizam e que estão sempre propensas a sangrar. Esse é um fator de risco importantíssimo. O outro são os fatores, são os transtornos mentais, que nem sempre estão presentes. É importantíssimo, gente, saber que nem todas as pessoas que se matam ou que tentam suicídio cursam com um transtorno mental. Coloquem isso na cabeça. Suicídio não é doença. Suicídio é um ato de desespero. Muito embora as pessoas tentem o tempo inteiro, sobretudo os psiquiatras, eu vou terminar aquela sua pergunta dos psiquiatras. Isso. Porque os psiquiatras, eles não gostam dos psicanalistas. Por quê? Eu acho que... Não gosta de uma maneira geral ou sobre esse tema? Principalmente esse tema. Olha, eu passei quando eu era diretora da Associação Brasileira, foi no congresso, primeiro congresso de suicidologia, congresso brasileiro, e aí olha a pergunta que eu fiz. Quem aqui na plateia encaminharia um paciente em risco de suicídio para um psicanalista? Juro, 4 pessoas levantaram a mão. Dentre elas, minha estagiária, e uma psicanalista, e outros que eram da diretoria. Só se fosse para você. Existe um preconceito, que eu digo que é um mito, semelhante ao mito que se criou em torno do suicídio. E o que é um mito? O mito é uma história que você cria quando você não entende. Você não entende a coisa, então você cria um mito. Antigamente era assim, Lévi-Strauss falava. As pessoas não sabiam o que era uma tempestade, então elas criavam um mito para explicar a tempestade. Então, você não sabe o que é a psicanálise, porque as pessoas estão na psicanálise de 1900. A psicanálise, como tudo, já evoluiu, já tem outra pegada. Então, não se encaminha pacientes suicidas para psicanalistas, porque eles acham que a psicanálise é para o psicanalista ficar lá caladão, e a pessoa que já está angustiada, já que a... Mas aí vem uma pergunta fatal, né? Que a pergunta é o seguinte: sendo a psicanálise um processo lento e a outra pessoa está em regime de urgência, não haveria aí vamos supor, uma discrepância de situações? Uma pessoa pode se matar hoje e o psicanalista precisa de um tempo para curar aquela ferida ou tentar curar. E aí, como é que fica essa diferença de timings entre as duas situações? Excelente pergunta, porque assim, eu sou a prova viva de que a psicanálise pode tratar o suicida. Como que a gente faz? Eu precisei escrever um livro para psicanalistas. Como é o nome do livro? O nome do livro é A Morte Pode Esperar. Vamos botar ele na tela aqui. Clínica Psicanalítica do Suicídio. Sim. Está esgotado, mas vou lançar a segunda edição. Vai falando, Tony vai dar uma ficha aí. Eu precisei escrever esse livro para os psicanalistas entenderem que é uma clínica diferente. Por que é uma clínica diferente? Porque quando você procura um psicanalista, você está com algum sintoma, você está com algum problema em que você acha que o psicanalista vai ter a solução para o seu enigma. No lugar de um sintoma, o suicida tem um ato. No lugar de uma interrogação, de um enigma, né, de uma pergunta, ele tem uma certeza: eu quero morrer. Quem diz isso? O paciente. Que está tentando. Suicida, Então, assim, no lugar de uma transferência ao analista, uma suposição de saber, há uma dessuposição de saber. O que esse cara sabe sobre a morte que vai poder, sabe? Então, são condições, e ele não tem uma demanda, ele não pede tratamento. A gente que oferta. A gente chega lá, olha, eu sou Soraya, vim aqui lhe atender. Então, na verdade, são condições às avessas.
Como são condições adversas, é preciso que a gente faça alguns ajustes na técnica e na ética, sobretudo em como fazer com que uma demanda possa advir, porque o que essa pessoa precisa é falar. Eu acho que, assim, falar no lugar de atuar. Quanto mais você permite que esse sujeito fale, você está impedindo que ele atue. Mas não é falar simplesmente uma fala vazia, nem você ficar calado. Não, o analista interfere mais, ele interage mais com o paciente. E a gente tem que ser proativo. A gente muitas vezes tem que, por exemplo, o paciente não vai. Se você vai a um analista, está frequentando um analista, você falta a sessão, o analista não vai ligar para você. Você chega na próxima vez, você paga a consulta que você não foi. Com a gente, não. Por que você não veio? Estou lhe esperando. Não, venha agora, estou lhe esperando. Não. Mas já passou do horário. Não quero saber, pode vir. É assim, a gente Você faz teleatendimentos também? Depois da pandemia. Sim. Agora, uma Porque coisa... o teleatendimento também, muito paciente diz assim, hoje o meu horário era às 6, mas eu não estava mal, posso te ligar às 11? Mas isso aí, há controvérsias. Mas, enfim, o que eu queria contar era uma história de um paciente que foi uma história muito linda. Foi o seguinte, ele chegou 3 horas atrasado para a consulta, ele estava marcado 9, chegou meio-dia, eu já estava indo embora. E aí, claro, sempre a minha orientação é assim, chegou um paciente, volte para atender. Você está na porta, volte, nem que seja para ficar 5 minutos com ele, ele deve ter alguma coisa para lhe dizer. Importante, né? Claro, eu voltei, ele disse assim, olha, eu falei, o que houve? Por que você chegou agora? Ele disse, é o seguinte, eu estava sem o dinheiro do transporte. Aí eu resolvi vir a pé. Eu morava, não vou dizer o bairro, era bem distante. Aí minha mulher falou assim, você vai a pé? Ele disse assim, eu vou a pé e volto com uma música. Eu falei, como assim volta com a música? Ele falou, eu sou compositor. Eu digo, canta uma música sua aí para eu ver. Ele falou assim, poxa, é a primeira vez na minha vida que me pedem para cantar uma música. O que eu fiz? Nada. Ele falou assim, eu hoje estou iluminado. Isso é nada, é ouvir com atenção e com interesse. Isso é basicamente o que você precisa fazer quando você vai oferecer ajuda a alguém. Ouça com atenção e com interesse. Se você não tiver interesse, nem pergunte. Eu li outro dia, não sei se foi no Instagram, dizendo que ouvir é um ato de amor. Né? Porque os relacionamentos começam a se autodestruírem quando um não ouve o outro. Quer falar, o outro não quer, vou sair, não quero ouvir, ou então tudo termina em gritos e brigas e ninguém ouve o outro. Então, ouvir é um ato de amor. Eu diria como Goethe, falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Então, eu digo que nós somos artistas. Por isso que fazemos arte. Da necessidade dos outros. Isso. E também nós temos uma boca e 2 ouvidos. Deveríamos ouvir pelo menos 2 vezes mais do que falar. Olha, eu vou te interromper, doutora Soraya Carvalho, porque tem muitos assuntos aqui. Olha, gente, a quantidade de papel que eu tenho aqui, temas que poderíamos abordar. Eu acho que a gente, no futuro, pode chamar você de novo aqui. Mas eu aproveito para te perguntar sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo, que hoje em dia tem essa prática de se colocar o mês tal, é o mês do tratamento de próstata, o mês tal é o de outro assunto. E se convencionou recentemente, se criou o Setembro Amarelo, né? Que é sobre o suicídio. E eu soube que você, como especialista, não é favorável a essa questão. Me explique por quê. Olha, excelente pergunta. Durante 7 anos, eu trabalhei intensamente no Setembro Amarelo. Eu chegava a brincar, dizer, gente, se eu conseguir chegar viva até o final de setembro, eu já estou me dando satisfeita, porque às vezes eu falava 3, 4 palestras num dia, era muito puxado. Na verdade, o Setembro Amarelo, a gente deve muito ao Setembro Amarelo. Por quê? Porque a partir do Setembro Amarelo, o suicídio passou a ser falado, veiculado dentro dos lares, nos ambientes de trabalho, até nas mesas de bar. Todo mundo passou a falar do suicídio de uma forma muito mais tranquila. Deixou de ser um tabu, o tabu do silêncio, né? Diminuiu, né? Eu acho que, como eles dizem, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles se auto-intitulam a maior campanha anti-estigma do mundo. Eu acho que o estigma diminuiu com relação ao suicídio, mas não com relação ao suicida, porque o suicida continua sendo julgado e estigmatizado. Agora, qual é o problema?
Quando eu era diretora da Associação Brasileira, eu comecei a perceber, eu tive uma impressão que o número de suicídios estava aumentando em setembro. Depois que eu saí... Setembro e sequência de setembro. Principalmente no mês de setembro. Aí fui fazer um levantamento em bases oficiais. Fui no Ministério da Saúde, no SIN, no DataSUS, e comecei a contar 5 anos antes e 5 anos depois do advento do Setembro Amarelo, que foi em 2014. O que aconteceu? Eu percebi, sim, já havia um aumento, né? Esse aumento já acontecia. Mas depois do Setembro Amarelo, houve um aumento mais significativo. E aí a gente pergunta, quer dizer, não foi nem tão significativo quanto poderia ser, mas não deveria ter diminuído de uma campanha desse porte, porque o Setembro Amarelo é uma campanha do terceiro setor, não é uma campanha pública. E qual é o problema? O problema é que em toda a campanha, no mundo inteiro, qualquer campanha de prevenção do suicídio, qual é o objetivo geral, principal? Reduzir o número de suicídio. Qual é o objetivo geral da campanha do Setembro Amarelo? Reduzir o estigma. Informar para prevenir, o que é muito bom. Você informa, é uma forma de prevenir, claro. Mas eles estão abrindo mão do objetivo principal, que é reduzir o número de suicídios, porque tem aumentado. Isso por quê? Porque o público-alvo da campanha de Setembro Amarelo não é a pessoa em sofrimento. O público-alvo é a sociedade. Vamos ensinar, esclarecer, falar sobre o suicídio. Tanto que agora eu digo, antigamente minhas falas eram, vamos falar abertamente sobre suicídio. Agora eu estou propondo, vamos ouvir abertamente sobre o suicídio. Tanto que a nossa campanha esse ano foi... Nossa, quem? A nossa do NEPS. A proposta a gente vai falar sobre o NEPS daqui a pouco. Tá, é porque assim, a gente passou a seguir a IASP, que é a Associação Internacional, que elege apenas um dia no ano, que é o dia 10 de setembro. É o que você... O mundo inteiro faz isso. E o que você defende é isso também. Agora, eu passei, desde 2001, passei a defender isso. 2001? 2021, desculpe. 2021, passei a defender isso. A gente faz no dia 10 de setembro, porque o planeta inteiro está voltado para o tema. Qual é a ideia? Foi criado pela OMS e pela IASP. Dar visibilidade ao tema. Diga o que é IASP, por favor. Instituto... International Association for Suicide Prevention. Okay. Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Okay. E aí, o que acontece? O mundo inteiro segue essa ideia do dia 10. Então, todo mundo para dar visibilidade ao tema, para sensibilizar a sociedade, os governos, de que é um grave problema de saúde pública mundial e reiterar toda a população que esse é um problema de todos. Não é um problema só da sociedade, nem só dos governos. É um trabalho de todos. E se a gente não colocar a mão na massa, todo mundo não se envolver com isso, a gente vai continuar perdendo muitas pessoas, sobretudo os jovens. Não sei se você viu que a gente está perdendo crianças a partir de 10 anos no Brasil. Cresceu muito, aumentou muito o índice de suicídio a partir dos 10 aos 14 anos. Que isso a gente pode ver até depois, mas de qualquer forma, o importante é saber que o Setembro Amarelo é uma campanha que a gente deve muito, mas é uma campanha do terceiro setor, e eu pergunto, e por que o Brasil não faz uma campanha? O Brasil tem milhares de campanhas maravilhosas. O governo brasileiro. O governo brasileiro, nem o municipal, nem o estadual, nem o federal, e nunca fizeram. E aí eu cheguei numa audiência pública, no deputado federal, e perguntei, eu perguntei, vem cá, por que não tem uma campanha pública, se o Brasil é expert em fazer campanha de prevenção do suicídio? Ninguém sabia responder. Eu falei, mas é tão simples. Por quê? As campanhas que existem, antitabagismo, campanha de prevenção de hipertensão, várias campanhas, gripe, HIV, HPV, né? Por que não existe? Porque as campanhas que existem são para prevenir a doença e não a morte. Porque o doente custa a máquina pública. E o suicida, que já está... Seria menos um. Olha, doutora Soraya, eu vou te cortar porque o nosso tempo está ficando curtíssimo. O que você criou aqui na Bahia em termos de uma ideia, uma ação que se tornou concreta, e o que você quer com isso? Vamos falar, minha gente, sobre algo, eu estou sabendo do assunto, eu estou me antecipando. NEPS, Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio. O que é o NEPS? Quem criou? Para onde você quer chegar? Bom, o NEPS, como você já definiu, começou assim.
Primeiro, era só essa sala de psicologia que eu comecei atendendo em 1991. E depois, como eu vi que estava tendo uma Demanda. Não, estava tendo um sucesso, porque assim, a tentativa de suicídio é o maior fator de risco de suicídio. Basta que tenha uma tentativa de suicídio, aumenta em 100% o risco de suicídio. Isso cai por terra a ideia de que tentativa de suicídio é para chamar atenção, não é para chamar atenção. Ô, Tony, por favor, coloque são 4 imagens só sobre balanço, sobre ranking de suicídios, porque é exatamente o que você está falando aí, desde 1915, né? 1915. Por favor, olha aí. Em 1915, 21 suicídios e 13 tentativas. Olha como o número é alto, né? Vamos para o próximo, Tony, por favor. 48. Tinham 5 mil crimes na Bahia. Passe para o próximo, por favor. Olha o número que a gente tem. Em 1948, homicídios culposos, 43, dolosos, 18, total 21. Suicídios, 63. Poxa. Com tentativas, 56, dá um total de 119. Estamos falando de 1948. Poxa. Tá certo? E países ocidentais, isso aí, os próximos a gente não precisa ver agora, os países mais perto do polo. Olha ali, raramente você tem mesmo. Suicida o maior percentual de homens. Foi só uma interrupção rápida. Uhum. E a mesma reportagem diz que no final ali, em 1951, que 7 entre 10 pessoas, que as desilusões de amor tinham diminuído, que 7 entre 10 pessoas que tentavam suicídio era por falta de dinheiro. Tá, pode tirar, Tony. Vamos continuar aqui sobre o NEPS. Era só para ilustrar o teu pensamento. O NEPS começou assim. Você estava falando sobre tentativas que os números são muito altos, né? Para cada suicídio existem 20 tentativas de suicídio. Então, o que se gasta com a prevenção, com o suicídio é muito. Se gastaria muito menos com a prevenção. Uhum. Então, a ideia do NEPS foi aí que eu fui propor a Deise, porque a gente estava... Aconteceu uma coisa fantástica, porque a gente teve apenas um suicídio em 16 anos. E não era para ter ocorrido, porque a pessoa esperou durante uma semana uma UTI, e o médico falou para mim, eu não vou dar UTI para alguém que quer morrer, vou dar para quem quer viver. Isso foi uma pergunta que você ouviu. Eu perguntei para ele, por que o meu paciente não foi para UTI ainda, não tinha regulação na época, estava lá no HGE uma semana, ele disse, você acha que eu vou dar UTI, uma vaga, para quem quer morrer ou para quem quer viver? Eu falei, você é Deus? Para resolver isso? Mas, enfim, o que acontece é que aí eu propus à minha diretora, olha, está dando tão certo, por que a gente não transforma isso aqui num serviço de portas abertas e que a gente vai atender pessoas que ainda não tentaram, mas que correm o risco de fazê-lo? Vamos abrir as portas da esperança e vamos atender pacientes. Não precisa ser encaminhado por ninguém, pode vir de demanda espontânea, não precisa cumprir essa coisa de que tem que ter 30% só da capital, o resto tem que vir no interior, só se vier de helicóptero. Mas, enfim, aí o NEPS começou assim, aí eu fui chamando mais pessoas, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, né? E aí cada coisa ia acontecendo no seu tempo, porque, tipo, eles ficavam assistindo, por exemplo, esses programas de televisão de terror, né? Esses programas mortes, de né? morte. Aí eu pensei, poxa, vamos montar uma biblioteca, e aí eu fiz uma campanha, falei, olha, me dá livro bom, livro ruim eu devolvo. E eu recebi livros maravilhosos. Isso para os pacientes. Uma estagiária, não, desculpe, uma paciente, ela era estudante de biblioteconomia, ela ensinou para a gente como é que catalogava aqueles códigos. Então, os pacientes vieram no sábado, fizeram mutirão, catalogaram todos os livros. Mas, veja, me explica aí. Aí o NEPS começou a criar grupos entre si, as pessoas se relacionaram. Aí deixa eu falar só dessa parte da literatura. Aí, a literatura, as pessoas pegavam os livros, levavam para casa, ficavam lendo em vez de assistir. E aí eu pensei, poxa, o que vai fazer com essa leitura? Vamos marcar uma ciranda literária. Então, uma coisa puxa a outra. Uma vez por mês, uma ciranda literária, para se discutir o que está lendo. Vamos fazer assim, vamos compartilhar as leituras. Uma troca, né? Uma troca. Aí aconteceu uma coisa fantástica. Isso aí, eu me arrepio só de falar. Uma vez eu entrei, que eu não posso participar de tudo, uma vez eu entrei, estava tendo uma ciranda literária, tinha um paciente nosso, que ele é baleiro de ônibus. E o que ele estava lendo? Sócrates e Platão. E fazendo uma conexão com a comunidade, uma comunidade barra pesadíssima que ele mora.
Eu falei, gente, o que a literatura e a arte não fizer, nada mais faz. Por isso que eu acho que a arte nos salva. Muito bom. Gente, nós estamos terminando o segundo bloco. Vamos correr, porque o tempo está muitíssimo curto. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje, falando sobre suicídio com Soraya Carvalho. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Chegamos ao terceiro e último bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje, falando sobre suicídio, um tema delicadíssimo, importantíssimo, e nós temos que ouvir, e como temos que ouvir mais do que falar, isso a gente já faz naturalmente, né? A gente vai te pedir o seguinte, uma coisa que ficou faltando no outro bloco, doutora Soraya, o que é, na verdade, que vocês querem com o NEPS? Ele cresceu, vocês têm grupos de pacientes que interagem, tem biblioteca, tinha uma série de atividades em comum. E o que vocês querem? O que vocês estão pleiteando em relação a esse NEPS? Parece que é uma iniciativa pioneira no Brasil, né? O NEPS já é pioneiro, já é referência no Brasil. Nasceu já em que ano? Nasceu em 2007, 22 de outubro de 2007, e foi inaugurado, inclusive, com o secretário, na época, foi pessoalmente para a inauguração. Secretário de Saúde. Da época, é. Então, o que acontece é que a gente quer se transformar. Eu passei minha vida inteira trabalhando no centro de referência, eu sei o que é um centro de referência. Então, o que a gente quer transformar num centro de referência? O primeiro centro de referência em prevenção do suicídio do Brasil. E nós vamos conseguir, porque vai ser uma forma da gente aumentar o que a gente já faz. A gente trabalha tanto com o atendimento convencional, a gente faz o acolhimento, o atendimento convencional com psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, com grupos, com arte, com as PICs, que são as práticas integrativas, que fazem parte já, né, que trabalha-se com o corpo, com uma série de coisas, mas a gente precisa de um local onde a gente tenha autonomia, onde a gente possa distribuir núcleos, o núcleo do idoso, do adolescente, onde a gente possa atender as escolas, porque existem muitos suicídios, tentativas de suicídio, automutilação nas escolas, os professores ligam, a gente precisa capacitar os professores, e existem algumas coisas que a gente precisa fazer, mas a gente precisa de autonomia, porque a gente é apenas um serviço dentro de um centro de referência. E se a gente se transforma num centro de referência, a gente vai fazer conexão com interlocução com todo o resto do mundo. E o que está faltando para isso se tornar um centro de referência? Está faltando vontade política, porque eu acho que o suicídio não é uma pauta política, deveria ser a partidária, mas o suicida não dá voto. Eu acho que esse é o problema. Mas eu acho que agora está bem engatado, eu acho que está bem interessante, inclusive porque eu aumentei, atualizei o projeto, está belíssimo, porque tem a parte da nutrição. Não sei se você sabe, mas agora se descobriu que o intestino fabrica mais serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à depressão, do que o cérebro. Só que ela não é absorvida porque o intestino está muito inflamado. Então, a gente vai trabalhar com uma nutricionista, que é PhD, ela vai fazer assessoria, né? Implantar, para a gente trabalhar esses intestinos, para ver se a gente reduz a medicação, quem sabe retira toda a medicação. Muito porque bom. só uma coisinha, porque a gente trabalha com pacientes gravíssimos, a gente não atende qualquer paciente, só os gravíssimos. E a outra coisa que a gente vai colocar também é atividade física funcional, porque é muito fácil para um médico dizer para o paciente, você precisa de atividade física, é a dopamina, você precisa. Mas como é que a pessoa vai levar? Eu escutei uma coisa fantástica de um psiquiatra que dizia o seguinte, você dizer para a pessoa que está com depressão, é a mesma coisa que você dizer assim para um asmático, respire, olha como tem ar aqui, olha como eu estou respirando.
Respire. É a mesma coisa de dizer para o deprimido, levanta, vai para a academia. Levanta, toma atento na Aí, vida. o que é que a gente está fazendo? Vai ter um professor com atividade física funcional. Se você não sai da cama, vai ter atividade física na cama, com os dedos, com os pés, com a cabeça, até que ele se sinta competente para ir para as aulas. Tá. E dentro dessa política de cuidar de pessoas, né? Sempre a gente pergunta, o terapeuta, o médico, o agente de saúde, né? O que é que ele faz no dia a dia? Como é que você consegue, doutora Soraya, tocar a sua vida pessoal com o seu celular disponível, 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana, e como é que isso interfere ou não na sua vida pessoal? Você é uma pessoa triste, é uma pessoa calada, ou é uma pessoa, vamos chamar assim, generosa com as emoções? Sou muito generosa com as emoções do outro e com as minhas. Sou muito bem-humorada, estou sempre de bom humor, a maior parte do tempo. Adoro música, adoro dançar, adoro carnaval. Enfim, faço muitas coisas assim, em termos de atividades que eu gosto. Violão. Toco violão, canto. Agora, assim, é certo que não agrado a todos, né? A família, por exemplo, reclama, porque, pô, você nunca retorna a ligação, você está sempre ocupada, você está sempre com paciente. Gente, deixa eu dizer, Soraya é minha irmã. Eu deixei para dizer isso aqui no final do nosso podcast, e isso é fato. Realmente ela tem tantas atividades, tem tanta gente para cuidar, que a família reclama que às vezes liga e não tem retorno. A gente desculpa, porque sabe que ela lida com problemas de muitas pessoas, mas essa característica da alegria, acho que é intrínseca, é sua, e todos nós reconhecemos que é uma coisa que vem da alma, né? Sua alegria vem da alma. Agora, tem uma coisa assim que eu não gosto, é quando, por exemplo, os amigos, a família... Não vai falar mal da família Não, aqui. ligam para contar problema. Eu digo, olha, eu já escuto problema o dia inteiro. Eu quero agora ouvir só solução, ou então eu quero ouvir bobagens, quero dar risada, enfim. Não me ligue para contar problema, só me contem solução. Olha, tem uma historinha que eu vou querer que Soraya conte aqui, que eu considero fantástica. Quando ela me contou, eu achei aquilo fora do comum, e ela me disse, não, meu irmão, isso acontece com frequência. E é a história que o teu filho passou um mês, acho que tinha uns 7 anos de idade, por aí, né? Não, tinha uns 4. Uns 4 anos de idade, passou um mês dizendo, minha mãe, em tal dia, no mês seguinte, é o aniversário do meu amiguinho e eu não posso faltar. E aí, o que é que aconteceu no dia do aniversário? Ai, meu, na hora que a gente estava indo para o aniversário... Você estava se arrumando. Não, estávamos prontos para ir. Aí recebo a ligação de uma paciente se despedindo de mim. Muito obrigada, doutora Soraya. A senhora foi maravilhosa, mas não dá mais. E aí você perguntou, e cadê seus pais? Não, ela... Viajaram? Não, ela não tinha família. Quer dizer, a família era muito complicada, ela tinha ido morar sozinha, ninguém sabia onde ela morava. E ela estava se despedindo. Ela estava, muito obrigada por tudo, mas não dá mais. Quando a pessoa chega num ponto da desesperança, diz não dá mais, é porque não dá. E resolveu te ligar com um ato de gratidão, né? Isso, e também porque ela sabia que eu não ia ter como encontrá-la. E aí o que eu fiz? Ela bateu o telefone na minha cara, mas obviamente. Ela disse o quê? Que tinha tomado o quê? Muitos remédios? Não, ela não disse, não. Ela disse que já tinha feito, mas não disse o quê. E aí eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí naquela época, o identificador de chamada era na época que tinha catálogo, ainda não tinha... Era telefone fixo. Era telefone fixo que ela me ligou. Aí eu descobri que era de um condomínio enorme, enorme, enorme. Eu liguei para todos os números do catálogo, até encontrar ela. E o meu filho do lado, bora, mamãe, bora pra festa. Eu digo, meu filho, você não quer trocar essa festa por um outro dia em outro lugar assim? Não! Eu digo, então só mais um pouquinho. Aí eu liguei, eu me lembro que naquela época minha conta de telefone veio R$500, meu Deus, há muitos anos atrás. Eu liguei para todo o condomínio, até que eu encontrei o vizinho dela. Aí eu falei assim... Não, primeiro eu tinha pedido a polícia para ir lá, né? A polícia chegou e falou assim, dona, a gente chegou aqui, encontrou a casa, mas... que eu encontrei pelo catálogo. Mas a gente não pode arrombar, né? Sabe como é? Agora, se a senhora quiser vir aqui, a senhora vem com a gente no Camburão. Eu digo, mas eu não vou não. Não vou no Camburão não, porque assim, eu tenho um compromisso aqui com meu filho, mas enfim,
Aí eu consegui encontrar o vizinho, aí eu pedi, eu tive que contar o que era, você pode ir lá, ele chamou ela apareceu já meio grossa, não, ela tá bem aqui, eu digo, mas daqui a pouco ela vai ficar mal. Aí ele saiu, no outro dia de manhã ele foi lá e arrombou a porta, ela já estava em coma, né? E aí, quando eu encontrei ela na emergência, ela disse, não quero mais ver sua cara na minha frente, saia daqui. Ela falou. Foi, saia daqui, não lhe considero mais. Aí depois, eu sei que é sempre assim mesmo, aí depois passou um tempo, ela veio me pedir desculpa, ela disse, eu sei que é seu trabalho, Soraya, obrigada por ter insistido. Já aconteceu de ter que arrombar a casa junto com o bombeiro, essas coisas? Não, graças a Deus não. Porque você sabe que o bombeiro só é chamado quando tem arma de fogo. Não tem arma, né? Quando... O fogo. O fogo. Eu digo não é que tentativa de suicídio quando tem arma, né? Que a polícia não entra sozinha. Não entra. Não. Mas tem agora problema sério, porque às vezes a gente pede para a ambulância ir buscar um paciente que tentou suicídio, mas a comunidade não deixa a ambulância entrar. Por causa do narco, né? Sim. E para a gente encerrar, como é que está essa situação do adolescente sofrendo bullying nas redes sociais e como é que a inteligência artificial também, que está servindo como a mulher ou o marido de tanta gente, porque responde tudo que ele quer, o que ela quer, é tão carinhosa, como é que isso está impactando a vida de vocês que cuidam da vida de quem está com tentativa de suicídio? É um problema seríssimo. Primeiro porque na adolescência é um índice elevadíssimo de suicídio. Você pode até me perguntar por que a maior incidência em termos numéricos, né, absolutos, é na adolescência e em termos relativos é na velhice. Eu cheguei à conclusão que na adolescência a pessoa não encontrou o sentido da vida. E na velhice ele perdeu o sentido da vida. E sem um sentido na vida não dá para viver. Como Por isso que tem tanto um buraco no meio, os adolescentes com muita incidência e os idosos. Agora está tendo também na meia-idade, aumentou. É sempre assim. Mas, de qualquer forma, o que a gente está passando? Um problema muito sério com o bullying. Porque antigamente o bullying, você lembra, a escola, você ficava. O bullying na época que você estava, no período que você estava na escola, agora é 24 horas com a internet. É muito difícil e as crianças não podem falar para os adultos, porque os adultos não levam a sério, minimizam. E é uma coisa que eu pedi, por favor, gente, não minimizem, não ridicularizem. Não comparem o meu sofrimento. Eu sofri muito mais do que você. Olha, eu criei 7 filhos sozinha, dei de comer, e você só por isso. Não façam isso, porque quando uma pessoa tenta se matar, não é aquilo simplesmente. Ali é a gota d'água. Tem problemas muito maiores e que a gente precisa, na verdade, cuidar. A gente precisa acolher sempre. E tem 2 perguntas que o pai da suicidologia, ele deixou, que eu acho fantástica. Se você quiser ajudar alguém, você pergunta assim, o que está acontecendo com você? É que nem quando você vai ao médico, o médico pergunta assim, onde é que está doendo? O que está doendo? Onde é que está doendo, né? O que está acontecendo com você? Mas eu sempre digo, só pergunte se você suportar a resposta. Se for para você dizer à pessoa, tira isso da cabeça, loucura, que nada, rapaz. A vida é bela. Para quem? Então, se você suportar, o que está acontecendo com você? Você faz a segunda pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Não é você dizer milhões de coisas. Faça isso, faça aquilo. Não, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque simplesmente, às vezes, é ficar do lado calado, não dizer nada. É só a sua presença e saber que pode contar com você. Isso é o mais importante. Mas, doutora, a gente falou muito sobre suicídio e onde procurar ajuda. Se a gente souber de alguém que está em dificuldade, eu não tenho uma capacidade técnica para ajudar, posso me oferecer para ouvir, mas onde procurar ajuda para quem está em necessidade? Importantíssimo. Apesar de que nem todas as pessoas que estão precisando que estão tentando ou querendo morrer esteja doente, mas ela está precisando de ajuda. Então, onde buscar ajuda? No NEPS, Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio. Como é que acha o NEPS? O NEPS é o seguinte, a gente só por telefone. Qual o telefone? 3103-4343. 3103-4343. Está no fundo da cartilha. Inclusive, essa cartilha... Vamos lá, eu tenho que correr. Inclusive, o NEPS agora é o seguinte, existe uma lista de espera, a pessoa liga, marca uma triagem, a gente não atende presencial para marcação. A pessoa liga, fica na lista e espera ser chamado para triagem.
Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. 188, que, aliás, todo mundo devia dar contribuir com o CVV, porque são os próprios voluntários que bancam tudo. Muito bem. E está funcionando há mais de 30 anos. Mais de 50. Mais de 50? Tem os CAPs, tem as UPAs, que tem leito psiquiátrico, que é a UPA de Roma, lá perto de Irmã Dulce, e a de Cajazeira, se não me engano. Mas tem 2 UPAs com Hospital Geral e tem tem um mapa da saúde mental que você pode acessar pelo Google, que você pode fazer consultas online. E você tem consultório particular também, né? Também tem um consultório particular. Você dá o seu número ou... Engraçado, porque eu comecei o consultório particular antes de começar lá. Então, eu pensava assim, se eu dou aos meus pacientes particulares, por que eu não vou dar ao paciente da saúde pública? Porque a única diferença entre eles é o saldo da conta bancária. Como eu não sei o saldo da conta bancária, nem de um nem de outro, para mim não há diferença. Então, diga, existe, por favor. O sofrimento. Então, diga, por favor, o seu número também de contato profissional na sua clínica. É o 99300 0344. Olha, eu agradeço, espetacular o nosso papo, teríamos muito o que falar ainda, mas se a gente não der um corte, como dizem vocês, psicanalistas, perde a graça, né? Então a gente vai primeiro pedir para você que está nos assistindo, o assunto foi tão interessante que eu esqueci de falar isso. Se você está gostando do que você está vendo, dê um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal, porque todas as semanas nós trazemos temas muito interessantes. Ao invés de vocês ficarem vendo programas que falam de morte, vamos assistir programas que falam de vida, que falam como cuidar de vidas, não só a sua, como de outras pessoas. Então tem uma frase aqui que está no nosso material que foi levantado pela nossa produção, professor Samuelita Santana, que eu vou tentar terminar o nosso programa de hoje, que é: vamos dar uma força, você autoridade, você que é da área médica, para que o NEP se transforme num centro de referência, a Bahia saia na frente com esse núcleo de estudos e prevenção do suicídio, que eu acho que é uma iniciativa aí, a gente não pode perder essa possibilidade desse pioneirismo antes que alguém lance mão. E a frase é: precisamos dar a palavra ao protagonista da cena social, permitir que os que sofrem falem, ouvir sobre o suicídio pela voz de quem se decidiu pela morte e não pela de seus intérpretes. A gente termina aqui o nosso FabaMed Conexão Saúde, hoje com a doutora Soraya Carvalho, agradecendo por tudo e desejando a todos vocês uma boa semana, porque semana que vem a gente está de volta. Até lá.